Você já percebeu que ser bonzinho demais não te leva muito longe? Ser educado, respeitoso e justo é uma coisa. Agora, ser o cara que engole tudo, que aceita qualquer situação e que coloca as necessidades dos outros acima das suas, é completamente diferente. Isso tem destruído a vida de muita gente, sem que elas percebam. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, sempre disposto a ajudar, sempre tentando agradar, sempre cedendo, sempre evitando conflito, e no final do dia, sente que ninguém te respeita, ninguém te leva a sério, ninguém reconhece o que você faz, é como se você fosse invisível. Você talvez tenha confundido ser um cara legal com ser um cara que não se posiciona. E eu quero te mostrar que isso não só acaba com a sua autoestima, como impede sua evolução profissional e emocional. Você não nasceu para ser o cara que abaixa a cabeça. Você não nasceu para pedir desculpas por existir. Você não nasceu para ser um espectador da própria vida. Mas quando você vive tentando agradar todo mundo, você cria um personagem que não tem força real. E o pior não é o que os outros pensam de você. É o que você começa a pensar de si mesmo. A cada vez que você diz sim quando queria dizer não, a cada vez que você aceita migalhas de atenção, a cada vez que você evita falar o que pensa por medo de desagradar, você se torna menor do que realmente é. E ninguém vai te respeitar quando você mesmo não se respeita. A verdade é que a vida trata melhor quem se trata bem. Ser forte não tem nada a ver com ser agressivo. Ser forte é ser firme. É saber o seu valor. É saber o que você aceita e o que você não aceita. É saber para onde está indo. E toda vez que você vive tentando caber nas expectativas dos outros, você se afasta do seu caminho. Você literalmente entrega a direção da sua vida para outras pessoas. E o que elas fazem com isso? Elas te colocam onde for mais conveniente para elas, não para você. A razão pela qual muitos homens hoje se sentem fracos, perdidos ou apagados é simples. Vivem no modo automático, aceitando tudo calado. Amor meia boca, amizades que só sugam, trabalhos que não valorizam, pessoas que não respeitam limites. E por quê? Porque o cara bonzinho demais não quer criar problema. Ele pensa que se ele for fácil de lidar, será amado. Mas essa é uma das maiores ilusões da vida adulta. Quanto mais você se anula, menos valioso você se torna aos olhos dos outros. As pessoas elas não respeitam o que é acessível demais. Elas respeitam o que tem postura, o que tem norte, o que tem firmeza. Ser bom não é problema. O problema é ser bonzinho demais. E o mais impressionante é que, quando você para de tentar agradar todo mundo, não vira vilão. Você vira adulto. Você vira alguém com coluna. Você vira alguém com presença. Vira um homem que sabe o próprio valor. E esse tipo de homem não precisa levantar a voz, não precisa bater na mesa, não precisa intimidar ninguém. Ele apenas existe com firmeza. E isso já é o suficiente para que os outros se ajustem, mas isso exige uma mudança interna profunda, exige olhar para você e admitir verdades desconfortáveis. Talvez você tenha medo de rejeição, talvez você tenha medo de ficar sozinho, talvez você tenha sido condicionado desde cedo a não incomodar, a não exigir, a não reivindicar nada. Talvez você tenha crescido tentando ser perfeito para ser amado, e isso não é culpa sua. Mas agora é responsabilidade sua sair disso. Você precisa se tornar um homem que não implode para não estourar, um homem que fala antes de explodir, um homem que não aceita migalhas, um homem que exige respeito porque se respeita primeiro. A força começa na postura. Não estou falando de levantar peso ou ter corpo gigante, isso ajuda, mas não é o centro. A força real é interna, é psicológica, é a capacidade de dizer: isso não está bom para mim, sem tremer. É a capacidade de se afastar de pessoas que não agregam, mesmo que doa. É não se contentar com o mínimo. E isso só nasce quando você se olha com honestidade. Se você continua sendo bonzinho demais, porque tem medo, admita isso. Porque quando você admite, você começa a tratar. Quando você tenta fingir que não tem medo, você fica preso nele para sempre. Pare e reflita. Quantas oportunidades você perdeu por ser bonzinho demais? Quantas vezes você deixou alguém te desrespeitar porque não queria
parecer chato? Quantas vezes você se colocou em último para agradar alguém que nem ligava para você? Quantas vezes você saiu de um lugar com raiva de si mesmo porque não conseguiu se impor? Isso não é vida. Isso é sobreviver. E você merece mais do que isso. Você precisa se tornar o homem mais forte da sala, não para dominar ninguém, mas para dominar a si mesmo. E como se faz isso? Começa pelo básico. Estabeleça limites. Limite não é muro. Limite é direção. É dizer, eu vou até aqui. É criar espaço para você existir. Depois, trabalhe sua autoestima. Não é papo motivacional, é treino diário. Acorde e faça ao menos uma coisa difícil. Alguma coisa que te prove que você consegue lidar com desconforto. Só cresce quem encara desconforto. É impossível ser forte vivendo apenas no confortável. Outra coisa, pare de pedir permissão para viver sua vida. Você não precisa da aprovação das pessoas para ser firme. Pessoas que exigem que você seja bonzinho demais normalmente fazem isso porque se beneficiam da sua falta de postura. Quanto mais firme você ficar, mais rápido essas pessoas vão se afastar. E isso é ótimo. Só fica na presença de um homem forte quem não teme a força dele. E entenda algo poderoso. Quando você começa a se transformar, os outros percebem. A energia muda. A forma de caminhar muda. A forma de olhar muda. A forma de falar muda. Você começa a ocupar o espaço que sempre foi seu, mas que você tinha medo de ocupar. E as pessoas começam a te tratar diferente porque você se trata diferente. Respeito é reflexo. Ninguém te entrega respeito de graça, você ensina as pessoas a te respeitarem pelo jeito que vive ser. Forte não é ser frio, não é ser arrogante, não é ser durão demais, é ser íntegro, é ser coerente com o que você quer, com o que você pensa, com o que você sente. É não se dobrar para se encaixar, é não se diminuir para ser aceito, é viver com propósito. E isso tem um efeito colateral lindo. As pessoas certas se aproximam de você. As mulheres certas te valorizam mais. As amizades certas se fortalecem. As oportunidades certas aparecem. Porque força atrai clareza e clareza atrai tudo que é bom. No fim das contas, existe uma escolha simples. Continuar sendo o cara bonzinho demais que ninguém leva a sério. Ou se tornar o homem mais forte da sala. O homem que sabe quem é, o que quer e o que não aceita. O homem que não se humilha por migalhas. O homem que não implora por atenção, o homem que vive por princípios, não por aprovação. O homem que inspira não porque fala alto, mas porque vive alto. Essa transformação começa hoje. Começa agora. Começa com uma decisão, parar de fugir de si mesmo e, finalmente, assumir seu lugar no mundo. A vida respeita quem se respeita. E se você quer ser forte, pare de tentar agradar todo mundo e comece a construir a versão mais poderosa de você. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal. Aqui a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de dizer. E esse é apenas o começo da sua evolução.